Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. O presidente Voltaire reforça a importância dos Sejusques durante evento virtual. TJRS anuncia a implantação do EPROC nos juizados especiais criminais. Seminário online analisou impactos da pandemia para a socioeducação no Estado. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. A atuação dos centros judiciários de solução de conflitos empresarial e do cidadão online durante a pandemia foram alguns dos principais temas abordados pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, em live promovida pelo Grupo de Líderes Empresariais do Estado. O papel e a relevante atuação do Poder Judiciário para o Estado foi o tema da live. Durante a sua explanação para o grupo, o presidente Voltaire apresentou dados de produtividade e destacou algumas das principais iniciativas da atual administração para garantir a prestação jurisdicional em meio à pandemia. Em resposta às primeiras evidências da pandemia no Estado, o Tribunal de Justiça adotou um determinado posicionamento, um enfrentamento de questões da forma mais rápida possível, usando a tecnologia para avançar na prestação jurisdicional. Porque a prestação jurisdicional, a decisão, a entrega do bem da vida, é aquilo que é mais importante para o cidadão, que é mais importante para uma empresa que quer uma solução para o seu caso. Então, nós temos que agir também o mais rapidamente possível. Entre as iniciativas realizadas pela atual administração, o presidente do TJRS destacou o incentivo da mediação e conciliação online e a criação do Sejusque Empresarial Virtual. Citou também a criação do Comitê de Monitoramento do Coronavírus. Lembrou que o tribunal julgou o maior número de processos antigos em tramitação, obtendo quase 125% de cumprimento e superando as metas de produtividade do CNJ. Outro ponto destacado foi o esforço para tornar o Judiciário Gaúcho 100% digital até o final de 2022. Tudo isso aliado ao corte de despesas e repasse de verbas de penas pecuniárias para o enfrentamento à pandemia. Nós temos um projeto do Poder Judiciário Solidário. Então, trago alguns dados. O Judiciário Gaúcho vem contribuindo com cerca de 300 milhões para o enfrentamento da pandemia. Como é que isso vem sendo feito? Um contingenciamento orçamentário. E o contingenciamento orçamentário que nós fizemos em 2020 e 2021 vai chegar a 242.600.000. O LIDRS é uma organização privada composta por empresários que debatem o desenvolvimento econômico e social e a defesa dos princípios éticos da governança corporativa. Durante a live, o presidente do grupo parabenizou o desembargador Voltaire pela atuação e interlocução do Judiciário Gaúcho com os demais poderes e iniciativa privada. A gente ouvia uma certa dificuldade de uma interlocução com o Poder Judiciário, o que tem sido altamente quebrado, e eu acho que a sua gestão tem sido muito contundente nessa forma de expor o que o Poder Judiciário tem feito, colocado-se à disposição, e hoje é um exemplo disso. Então, isso é muito relevante e eu quero lhe deixar os parabéns e dizer que é dessa forma que a gente acredita que o Estado do Rio Grande do Sul ele vai se tornar protagonista no cenário nacional, até porque o Poder Judiciário ele é muito relevante. Nós nos preocupamos muito com os nossos jurisdicionados, com aquelas pessoas que procuram o Poder Judiciário. Então, a interlocução ela tem que ser ampla, ela não pode ficar restrita, né? Ou só com um olhar interno. Nós temos que olhar o que pensa a sociedade a respeito do Poder Judiciário.
A importância da aprovação do anteprojeto do plano de carreira para servidores do Judiciário foi um dos principais temas debatidos em reunião virtual realizada entre os integrantes da administração do TJ e os magistrados das comarcas de Rio Grande e Viamão. De acordo com o presidente do Judiciário Gaúcho, desembargador Voltaire de Lima Moraes, a proposta das reuniões é buscar uma aproximação cada vez maior, ouvindo as necessidades e dificuldades do primeiro grau de jurisdição. Ele lamentou que, em função da pandemia, os encontros estejam ocorrendo de forma online e sem o contato pessoal, como ele havia planejado antes mesmo de sua posse, em fevereiro de 2020. Mas essa foi a alternativa encontrada para seguir com a meta de interiorização do TJRS neste momento. Sobre os reflexos causados pela Covid-19, o presidente destacou a sintonia entre os membros da administração, que atuam coesos e determinados na busca de soluções para os problemas. Ele também enfatizou a importância da aprovação do anteprojeto do Plano de Carreira dos Servidores pelo órgão especial. Segundo o desembargador Voltaire, a proposta será encaminhada para a votação no Legislativo. A expectativa é que seja aprovada para modernizar e adequar ainda mais o Judiciário, com o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados. Os diretores dos foros de Viamão e Rio Grande agradeceram a atitude da administração, que, mesmo em meio à pandemia, tomou iniciativa de conversar com os magistrados das comarcas. Para nós, magistrados de Viamão, essa reunião virtual trouxe a resposta imediata da administração, deixando bem claro que o interesse do Poder Judiciário Estadual na atual administração é dar eficácia e resolutividade a todas essas questões que envolvem a administração. A conversa foi muito útil e necessária. Pudemos dividir angústias, buscar informações sobre temas importantes e relevantes para a comarca. E desde então, muitas novidades foram sendo comunicadas à direção do foro e vários objetivos já foram alcançados. O aperfeiçoamento constante do diálogo entre os parlamentares e os integrantes do Judiciário foi um dos temas abordados durante a visita de cortesia do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes. O encontro ocorreu na última semana no Palácio da Justiça. O presidente Voltaire reiterou a importância do amplo relacionamento institucional em busca de soluções para a sociedade gaúcha. Ambos os chefes dos poderes debateram ainda a realização de ações de enfrentamento aos reflexos causados pela pandemia no Rio Grande do Sul. O primeiro seminário estadual sobre socioeducação aconteceu no último dia 9. O evento virtual, promovido pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, foi transmitido através do canal da CIGRS no YouTube. Para debater sobre o tema, foram convidadas representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. O encontro virtual foi mediado pela coordenadora da CIGRS. Após a abertura do seminário, a magistrada passou a palavra para a Corregedora-Geral da Justiça. A escolha do tema foi muito oportuna, é um tema atual, de interesse de todos que trabalham na área da infância e juventude, e a importância de nós podermos observar as dificuldades, os projetos e a forma como cada uma das instituições está enfrentando esse período de pandemia. Antes de dar sequência ao evento com a fala das painelistas convidadas, a juíza corregedora apresentou dados contextualizando o cenário da socioeducação no Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos no estado do Rio Grande do Sul com 10 juizados regionais da infância e ainda 2 varas especializadas em Canoas e Rio Grande. Nós temos 13 unidades de internação, sendo 6 em Porto Alegre e as demais no interior do estado. Temos também 10 unidades de semi-liberdade, 2 em Porto Alegre e as demais no interior do estado.
Atualmente, nós temos um número de 494 adolescentes em medida de internação, sendo 219 em Porto Alegre e 275 adolescentes no interior. Ciente de todos os impactos e desafios gerados na área desde 2020 com a pandemia, a juíza do Juizado da Infância e Juventude de Rio Grande apresentou um recorte sobre a matéria na comarca e buscou fazer a sua explanação voltada à esperança e à resistência. Desde que a pandemia iniciou, nós, os juízes da infância aqui no Rio Grande do Sul, os promotores, os defensores públicos e principalmente as equipes técnicas, tanto da FASE, que atende às medidas privativas de liberdade, quanto dos CREAS e dos serviços de atendimento socioeducativo, nós iniciamos uma luta muito grande para garantir a prestação da jurisdição na área da infância e da juventude e, em particular, na área da socioeducação. Eu quero lembrar, da nossa atuação em rede. Nós pensamos muito em rede quando a gente fala em acolhimento institucional, em adoções, e a gente esquece que a socioeducação ela só se faz num contexto de trabalho em rede. Falando sobre a sua experiência na comarca de Passo Fundo, a defensora pública também destacou a importância da rede para aprimorar os trabalhos na socioeducação diante das incertezas geradas pela pandemia. Ela conta que uma das maiores dificuldades foi ter que lidar com a suspensão das visitas presenciais em tempos de isolamento social. Não foi simplesmente a suspensão da visita, a equipe técnica teve que explicar, teve que colocar a situação, né? Então isso foi fundamental, essa conversa foi fundamental. E muitos deles, até eu coloquei a situação assim, principalmente aqueles que moram em locais mais distantes, né? Se estavam precisando de alguma coisa, se poderia ser auxiliado de alguma outra forma. E eles falaram assim que muitos estavam recebendo mais o contato com a família durante esse período, com as ligações que não recebiam, os que moravam longe, do que antes, quando as visitas eram apenas presenciais, né? Que eles não conseguiam ter esse contato periódico com a família. A juíza corregedora frisou a importância da rede para que os adolescentes possam cumprir sua medida e retornar à sociedade de uma forma tranquila. Também destacou a implementação do EPROC na área da infância e juventude. O tribunal decidiu por priorizar a digitalização da área da infância. Então, todas as regionais da infância, né, vão ter prioridade na digitalização do seu acervo físico. Então, além da gente ter implantado o EPROC, então a infância já trabalha com o processo inicial que ingressa no EPROC, agora a gente conseguiu uma priorização para a digitalização do acervo da infância. Então, em questão de alguns meses, a gente espera ter todos os processos da infância digitalizados em meio eletrônico. Tudo isso são auxílios, né? São situações que a gente conseguiu obter para que se conseguisse prosseguir, né? Na atuação na socioeducação, mas efetivamente muito ainda a gente vai ter que trabalhar sempre desta forma, em rede, de forma conjunta. E, por fim, a juíza corregedora divulgou dados de relatório da FASE sobre o acompanhamento dos adolescentes com medidas de internação. Desde o início da pandemia até o momento, foram registrados 96 casos confirmados e 96 recuperados de Covid-19 entre os adolescentes do sistema em todo o estado. Foram realizados também 723 exames com resultado negativo. Neste mesmo período, 194 jovens estiveram em isolamento respiratório e, atualmente, apenas um está em isolamento em Caxias do Sul. O primeiro seminário estadual sobre socioeducação foi oferecido para todos os profissionais do Serviço da Rede de Proteção e do Sistema de Garantia de Direitos, além de estudantes e pessoas da sociedade civil. Antes do encerramento, o público participou com perguntas enviadas pelo chat, que foram respondidas pelas painelistas. A juíza Cristina Luiza Marquesan da Silva, da Primeira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, manteve na última semana a suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Quem traz mais informações sobre a decisão é a repórter Paola Marcon.
Olá, Vera, exatamente. A magistrada argumentou que a sua decisão não diminui a importância do direito constitucional à educação, mas justifica que o cenário crítico de pandemia dificulta o retorno às atividades presenciais. O despacho rejeita o pedido do governo do estado para a revogação da decisão do Tribunal de Justiça, que suspendeu as aulas nas escolas públicas e privadas no Rio Grande do Sul. Segundo a juíza, a suspensão neste momento se mantém adequada e necessária ao objetivo maior de proteção da vida e do sistema de saúde, em comparação a eventuais danos cognitivos causados pela ausência dessas atividades. A magistrada observou que cabe ao Poder Judiciário a função de garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, e que o retorno às aulas presenciais dependerá de condições de segurança e proteção para trabalhadores da área educacional. E o nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, o Poder Judiciário anuncia a implantação do EPROC no GECRIM. Já voltamos. Fez aquela tão sonhada compra e, ao pedir o termo de garantia, a loja se negou. E agora? TJRS responde. De acordo com a legislação, deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia devidamente preenchido é crime. A pena prevista para esta infração é de 1 a 6 meses de detenção ou multa. O sistema EPROC vai receber a partir do mês de maio os processos eletrônicos dos juizados especiais criminais, concluindo o projeto de implantação do processo eletrônico para o ingresso de ações em todas as matérias. Tornar o judiciário 100% digital integra o plano de metas da atual administração do TJRS. A previsão é que todos os processos tramitem por meio eletrônico até 2022. Estamos dando mais um importante passo rumo à virtualização. Desta vez está sendo incluído no EPROC os processos do Juizado Especial Criminal. No Juizado Especial Criminal são julgados os crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, lesão corporal, um tipo de processo que muitas vezes se consegue fazer acordo com a vítima ou com o Ministério Público. Essa área do criminal ela ficou por último, mas de longe é menos importante na medida em que aproximadamente 1/3 dos processos criminais são da área do GECRIM e tem um importante papel no judiciário. Esta implantação está prevista para iniciar com o projeto piloto na comarca de Porto Alegre e com o ingresso facultativo pelo meio eletrônico a partir de maio. No mês de junho, o ingresso eletrônico será obrigatório para todas as comarcas do estado, conforme cronograma disponibilizado no hot site do EPROC. Agora o EPROC, então, avança, a gente inicia um projeto piloto no dia 3 de maio, e em seguida inicia uma expansão no dia 31 de maio, de modo que até meados de julho teremos esse novo tipo de processo do EPROC já implantado em todo o estado do Rio Grande do Sul. Com a implantação do processo eletrônico no GECRIM, o Poder Judiciário Gaúcho passa a ter o ingresso 100% digital, considerando a implantação do EPROC realizada em 2018 na matéria civil e em 2020 nas matérias da violência doméstica, criminal e da infância e juventude. Somados ainda os processos do 2º grau e dos juizados especiais cíveis e fazendários, que tramitam nos demais sistemas judiciais em formato eletrônico. O avanço do processo eletrônico no Judiciário Gaúcho e as necessidades para a integração das entidades ligadas ao sistema de justiça estiveram na pauta da reunião virtual realizada pelo Comitê Gestor de Processo Eletrônico.
A iniciativa integra o planejamento de metas da administração do Tribunal de Justiça para que todos os processos tramitem eletronicamente até 2022. O desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do comitê, conduziu o encontro com 30 participantes de instituições que fazem uso do EPROC. Ele falou sobre as pautas debatidas durante a última sessão do grupo. A ultimação da implantação do EPROC, nosso sistema de processos virtuais, totalmente virtuais, agora com o início da implantação do Juizado Especial Criminal, a implantação também da jurisprudência do Tribunal de Justiça que está sendo colocada para dentro do sistema de virtualização, as melhorias feitas nas últimas gestões. Foi uma reunião muito produtiva. O magistrado agradeceu o esforço das entidades envolvidas e ressaltou a importância de ouvir as demandas de todos para que o trabalho seja facilitado. Foi uma reunião onde tivemos também a participação dos nossos irmãos parceiros, o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Polícia Civil e Brigada Militar, e todos os assuntos desses entes foram pontuados, respondidos de imediato ou encaminhados a estudo, e dentro do nosso cronograma nós estamos com muito êxito conseguindo a implantação num momento muito difícil dessa pandemia. O diretor da Tecnologia da Informação e Comunicação do TJRS, Antônio Braz, fez uma apresentação sobre a implantação do sistema eletrônico. Ele mostrou uma linha do tempo desde a assinatura do convênio até a implantação no GCRIM, que está sendo finalizada neste semestre. Durante o encontro, os representantes das instituições destacaram os benefícios e fizeram questionamentos sobre a implantação do EPROC. Otimista com o cumprimento dos prazos, o presidente do Comitê Gestor de Processo Eletrônico respondeu às perguntas e finalizou a reunião, agradecendo os relatos feitos pelos participantes. A administração se propôs lá no início a implantar o processo EPROC e implantar a digitalização dos processos físicos para inclusão no sistema virtual, que está indo dentro dos cronogramas pontuados, e temos certeza, apesar das grandes dificuldades orçamentárias na área de pessoal, que com o nosso quadro estamos nessa tarefa hercúlea, conseguindo, sim, dentro dos prazos e cronogramas fixados, ultimar a implantação do processo eletrônico no estado do Rio Grande do Sul. Desde a última semana de março está em funcionamento uma nova forma de atendimento ao público, o balcão virtual. A ferramenta de videoconferência que permite imediato contato com cada unidade judiciária está disponível através de link com acesso pelo site do Tribunal de Justiça. O serviço busca fornecer às partes um atendimento online semelhante ao atendimento presencial, conforme explica a diretora da Direção Judiciária do TJRS, responsável pela implementação do balcão virtual no 2º grau. Esse serviço se destina à prestação em meio virtual de um atendimento semelhante àquele a que as partes teriam se dirigissem ao prédio do Tribunal de Justiça. Nós acreditamos que esse novo serviço irá facilitar bastante o acesso às informações processuais, especialmente se considerarmos os advogados e partes do interior do Estado. O balcão virtual é mais uma iniciativa do Judiciário Gaúcho para garantir a produtividade em meio à pandemia. Nas secretarias de Câmara, no 2º grau, o atendimento será feito por videoconferência. Para acessar os serviços, basta escanear o código que aparece aqui na tela ou acessar o site do TJRS. Durante a pandemia, o atendimento funciona das 2 às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, no 1º e 2º graus de jurisdição. A 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da capital aceitou acordo para a retomada das obras de compensação e diminuição de impacto urbanístico e ambiental no entorno da Arena do Grêmio, nos bairros Humaitá e Farrapos.
Conforme acordo firmado, a OAS Investimentos assume a responsabilidade pela realização de diversas obras na área, incluindo a ampliação da Avenida Padre Leopoldo Brentano, a construção de ciclovia, de estação de bombeamento de esgoto e de posto da Brigada Militar. As obras estão avaliadas em aproximadamente 45 milhões de reais. A OAS deverá ainda depositar 12 milhões como garantia. Metade do valor será utilizado pelo município para realizar as desocupações, realocações e reintegrações de famílias, compra assistida e desapropriações necessárias. A Arena Porto Alegrense, em conjunto com a OAS, deverá providenciar a limpeza, desobstrução e desassoreamento nas proximidades para viabilizar as obras. O prazo para a conclusão é de 58 meses a partir da compra da arena pelo Grêmio, que deverá ser realizada até outubro deste ano. Caso a compra não se efetive, o processo terá seguimento. O juiz de direito Marcelo Malizia Cabral, da primeira vara civil do Foro da Comarca de Pelotas, determinou a suspensão de atos processuais que gerem o bloqueio de valores da Santa Casa de Pelotas por 180 dias. A decisão é para garantir fluência ao hospital durante o período considerado de exceção devido à pandemia. Esta decisão foi proferida a partir de um requerimento da Santa Casa de Pelotas, fundamentado na pandemia. Disse a Santa Casa e demonstrou que a pandemia fez com que fossem reduzidos os procedimentos seletivos e aumentada a capacidade de atendimento a pacientes com Covid. Então, a partir dessa realidade, a decisão que eu proferi foi de suspensão de atos que indisponibilizem valores da Santa Casa. A Santa Casa responde a alguns processos aqui no Foro de Pelotas e a constrição de valores, a penhora de valores em conta corrente da Santa Casa pode inviabilizar o seu funcionamento, a sua continuidade, o que traria prejuízos enormes a toda a coletividade. Então, a decisão neste processo diz que o direito à saúde pode inviabilizar o seu funcionamento, a sua continuidade. Nós vamos atender esses credores, mas em outro momento, quando a satisfação desses créditos não colocar em risco o funcionamento de um hospital, que é essencial que funcione plenamente em tempos de pandemia. A penitenciária modulada estadual de Charqueadas está parcialmente interditada até dia 25 de abril. Estão proibidos a realização de videoconferências e o ingresso de advogados e oficiais de justiça no estabelecimento prisional. A medida foi determinada pelo juiz de direito Paulo Augusto Oliveira Irion, a fim de conter a propagação da Covid-19 no interior da penitenciária. E o mês de abril é dedicado à conscientização do transtorno do espectro autista. O TEA é justamente isso, um espectro, ou seja, há diversas formas de autismo quanto autistas. O mês de abril é marcado mundialmente pela conscientização do autismo. Foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar a sociedade e os governantes sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, ajudando a derrubar preconceitos. Nem todos os autistas são como nos filmes. Há aqueles que possuem poucas características e podem viver de forma independente, muitas vezes levando anos para descobrir o diagnóstico, até os indivíduos com traços mais acentuados que necessitam de cuidado e apoio por toda a vida. O TJRS apoia a causa e celebra a inclusão da data no calendário dos direitos humanos do CNJ. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar pjrs.jus.br.
As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!